Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que vocês estiverem vendo. Das outras vezes, as outras aulas a gente estava geralmente adiantando o assunto pelo Meet. Agora, a nossa primeira aula gravada. Na última aula no Meet nós tivemos o capítulo 5, agora vamos ter capítulo 6, Tecnologia e Sociedades. Meu nome é Ronaldo, vamos ter a aula de Filosofia, segundo ano. Gente, esse assunto aqui não é muito difícil, é um assunto mais voltado para o que a gente está vivendo agora, tecnologias e tal. Então é um assunto fácil de compreensão, basta só prestar atenção. A primeira coisa que a gente vai ver é tecnologia como ação humana. O que significaria tecnologia como ação humana? O que quer dizer tecnologia como ação humana? Será que tecnologia é apenas o que a gente tem hoje? A maioria das vezes quando a gente fala em tecnologia, as pessoas só associam a tecnologia a grandes computadores, a máquinas gigantescas, a robôs, coisas desse tipo. Então, perceba que a associação que as pessoas fazem de tecnologia é algo avançado. Então, antes não existia tecnologia? Será que o fogo, a forma de você dominar, aprender a manusear o fogo, criar a roda, não seria uma tecnologia? Sim, seria uma tecnologia, era uma tecnologia. Era uma evolução muito grande, baseado na época que eles estavam vivendo. E foi essa tecnologia, essa grande evolução, sim, na época deles, que deu a possibilidade de ter uma grande evolução também na nossa época hoje. Entendeu? Então a tecnologia, ela não é só meramente o que a gente entende como hoje, de mais moderno, de grande, de toda essa coisa dissipada de computadores e redes sociais. A tecnologia também ela começa lá no básico, lá no nada, lá no jogar a pedrinha, no bater uma pedrinha na outra, no amarrar uma pedra num pau, aquilo já era tecnologia. Então é isso que a gente vai ver. A tecnologia sempre fez parte da ação humana. Como eu falei para vocês, a tecnologia não só é o que a gente tem hoje como técnico, como criação perfeita. Na época também era. Então toda a nossa vida, toda a nossa humanidade, todo o nosso viver, o nosso meio tinha tecnologia, tem tecnologia. Então, sempre gerou consequências para o próprio ser humano. Repetindo, a tecnologia sempre fez parte da ação humana e sempre gerou consequências para o próprio ser humano. Então, não é só hoje. Por exemplo, hoje a gente está aqui falando, estou falando com vocês por meio da tecnologia. Isso está gerando uma consequência? Sim. Você está em casa, eu estou aqui, vai jogar numa rede social onde outras pessoas vão ter acesso também. Ou seja, tem uma consequência. Tudo que a gente está vivendo hoje tem uma consequência. A relação das guerras, carros, comida, alimentação, remédios, são consequências. Então, todo meio tecnológico, em todo o nosso período, toda a humanidade, ela sempre teve e tem consequências. Tá? O domínio do fogo fez com que o ser humano passasse de caça dos animais maiores, mais fortes e mais velozes, a caçador desses mesmos animais. Então, perceba, domínio do fogo era uma tecnologia, se hoje, comparado às outras coisas, entre aspas, mais fácil. Só que não era muito fácil. Hoje, se a gente fosse depender de eu, enquanto ser humano, dominar o fogo, fazer uma pedrinha, a gente estava perdido, a humanidade já tinha acabado. Então, olha só, sim, muito importante. Então, o mero domínio do fogo fez com que o homem saísse da condição de cadeia alimentar desses grandes animais para passar a caçar eles. Então o homem era, entre aspas, a vítima ali, ele estava embaixo no topo da cadeia alimentar. Ele conseguiu a tecnologia do fogo, conseguiu manusear o fogo, e a partir daí ele agora está caçando esses outros animais. Então veja que teve uma consequência. Teve uma forma agora, uma trocagem de cadeia alimentar. Consequência do quê? Da tecnologia, do fogo. O domínio de uma simples técnica fez com que o homem mudasse seu lugar na hierarquia da cadeia alimentar. Ou seja, uma simples técnica, o fogo. Mas, gente, como eu disse, a tecnologia está o tempo todo modificando a nossa realidade. Toda. O ser humano tem tecnologia a vida toda. Agricultura. Hoje é algo totalmente normal para a gente. Ninguém pensa um mundo sem agricultura, né? Mas não teve sempre. Aquela historinha de... As pessoas geralmente estão falando, sempre teve isso, sempre teve aquilo. É porque não estudaram. E se estudaram e estão já falando isso, é porque gazearam, dormiram ou só decoraram. Porque não é sempre assim. As coisas não sempre foram assim. O mundo não sempre foi assim. Entendeu? Então, quando o homem desenvolve a agricultura, faz com que o ser humano produzisse mais. Então o homem passa a ser sedentário. O sedentarismo fez surgir as primeiras aglomerações. Então o homem passa a ser sedentário quando ele desenvolve a agricultura.
A partir do momento que ele desenvolve a agricultura, que ele produz mais, vai ter mais aglomeração, vai ter mais pessoas, vai desenvolver outros meios, eles vão aprender outras técnicas. A partir daqui a sociedade já não será mais a mesma, por conta do descobrimento da agricultura. Como eles descobriram a agricultura, eles também não precisam mais sair caçando, então eles vão se tornar sedentários. Isso vai fazer o quê? Surgir aglomerações, as primeiras cidades, os primeiros meios, as primeiras formas mais próximas, a gênese do que a gente entende hoje como cidades. Eles vão começar daqui. Eles vão aglomerar, fazer suas tribos, seus grupos, seus meios e depois suas cidades. Por quê? Pelo ato da agricultura. Mas o ato da agricultura só aconteceu porque o cara manuseou o fogo. Então perceba, uma coisa está dialeticamente relacionada à outra. E podem parecer coisas bestas, mas a tecnologia está sempre nos influenciando. Influenciando o que a gente pensa, fala, come, vê, defende, tem critérios de certo e de errado. Tudo isso a tecnologia está nos falando. E quando nós vamos pegar o excedente permitiu a existência do comércio e assim o contato com outras sociedades. Então veja como uma coisa está amarrada à outra. Agricultura, sedentarismo, comércio, excedente, e quando eu tenho comércio eu tenho contato com outro. Se eu tenho contato com outro, eu vou ter contato com outras pessoas. Se eu tenho contato com outras pessoas, eu vou ter contato com outros meios, com outros grupos, com outra sociedade, com outra realidade. Isso também vai me mudar, vai me modificar enquanto pessoa, porque agora eu também estou tendo contato com outro grupo. Eu estou vendo experiências, eu estou vendo formas culturais, religiosas, econômicas totalmente diferentes da que eu estava acostumado. Então veja como uma tecnologia, uma consequência vem puxando a outra e a outra e a outra e a outra. No mundo tradicional, ou seja, o mundo grego, o mundo medieval, como a tecnologia funcionava? No mundo grego e antigo, medieval, já haviam tecnologias, fato. A diferença é que ela não era a finalidade fundamental da ciência. Ou seja, ela existia, tinha grandes consequências, mas ela não era a finalidade. A ciência naquela época, eles estavam buscando, a ciência e a filosofia estão juntas nessa época, e nos gregos antigos o problema deles, a busca deles era a racionalização, era o mundo das ideias, era o ser racional, aquela coisa. Então a ciência era mais a consequência do que eles iam estudando e não o fator principal. Na Idade Média o pessoal também não estava muito preocupado com a ciência, também eles estavam preocupados com a fé, a razão, toda aquela briga, todo aquele controle religioso. Então também não era foco para eles a tecnologia, ela era consequência, ia acontecendo, mas existia. E essas consequências foram fazendo também mudanças que hoje geraram no que nós achamos. Para o mundo antigo, a finalidade da ciência e do conhecimento, em geral, era o próprio conhecimento. Então eles não visavam e montaram a tecnologia maior, apesar de estarem fazendo, mesmo sem perceber. Já no mundo moderno, a coisa muda. Francis Bacon, o filósofo do século XVI, XVII, ele vai compreender que a finalidade da ciência deve ter uma utilidade clara. Não existe para ele uma ciência sem sentido. Para ser ciência tem que ter uma utilidade. E qual é a utilidade para ele na ciência? Dominar a natureza, para servir ao ser humano. Como assim dominar a natureza? Agricultura, casas, barcos, navios, remédios. Então, para ele, a ciência só é ciência se ela for dominada pelo ser humano e que dê retorno para esse homem. Senão, não faz sentido. Fazer uma bomba, para ele era meio contraditório, porque você estava fazendo uma ciência para matar pessoas. E para ele, a ciência tem que servir as pessoas. O único critério principal dele, de você dominar a ciência, era conseguir dominar a natureza ao bem comum, ao bem de todos, e não o contrário. Finalidade da ciência deve ser a de produzir tecnologia. Será justamente ela que permitirá o desenvolvimento dos meios de ação para dominar a natureza. Mais uma vez ele reforçando. Para ele, vocês estão vendo que a ciência tem como primeira finalidade produzir uma forma de desenvolvimento humano melhor. Tudo que for para melhorar a vida humana e não piorar. Tecnologias e suas ambiguidades intrínsecas. Do século XX, os pensadores da escola de Frankfurt, sobretudo Adorno e Horkheimer, consideram que o desenvolvimento da tecnologia acabou por escravizar o ser humano. Esses filósofos eles vão fazer uma roupagem, uma releitura das ideias de Marx, e eles vão voltar principalmente para a questão filosófica, cultural, essas coisas assim. E eles vão falar o seguinte: a tecnologia foi importante, a tecnologia é boa, mas essa tecnologia aprisionou o ser humano. Nós somos hoje escravos dessa tecnologia. E aí eu pergunto a vocês, vocês vivem sem celular, principalmente agora? Vivem sem internet? Vivem sem televisão?
sem jogos, sem roupas, sapatos, relógios, telefones e tal. Então, segundo eles, essa tecnologia nos escravizou. Nós somos escravos dessa tecnologia. É onde ele vai fazer a crítica à nova forma cultural de ver, a indústria cultural. Ele vai dizer que a indústria cultural, existe uma indústria da cultura, onde é passado para as pessoas o que elas devem fazer, o que elas devem comprar, o sonho que elas têm que ter. Eu quero ter isso, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. É criação cultural. É o que eles vão chamar de indústria cultural. Eles dizem que nós estamos a todo momento sendo bombardeados, e aí vem televisão, vem mídia, toda hora dizendo o que a gente tem que falar, pensar, comprar, usar. E aí a galera entra nessa agonia. Você está lá vendo um comercial, promoção não sei de quê, você quer comprar, mas você não tem dinheiro. E aí divide em 300 anos, ou entra na violência, entra para o mundo do crime. A ideia é você consumir. Ser escravo desse negócio, ser escravo dessa tecnologia. E quando você não tem essa tecnologia, você é meio que excluído dos outros. E principalmente por isso, às vezes você nem interessa tanto a tecnologia, mas você quer estar fazendo parte desse meio. Porque fala lá no comercial, na nossa escravização tecnológica, que para você ser aceito, você tem que ter isso. Então perceba, a crítica que eles estão fazendo à nossa tecnologia. Então perceba que a gente saiu do início da aula para uma tecnologia bem primitiva se comparada à nossa, e essa tecnologia foi fazendo as outras acontecerem, até chegar ao ponto de chegar na Idade Média, Idade Moderna. A galera agora vai ter, principalmente na Idade Moderna, o Francis Bacon vai ter a tecnologia como voltada para dominar a natureza a serviço do homem, e aqui quando a gente chega na Idade Contemporânea, a gente já vê que a coisa é diferente. A tecnologia agora não está a serviço mais do homem, ela está escravizando esse homem. E daqui para frente tudo é uma forma de escravização. Se você precisa de um remédio, você só compra se tiver dinheiro. Para ter dinheiro tem que trabalhar. Para trabalhar tem que fazer alguma coisa. E se não tiver emprego, se não tiver trabalho, você tem que ter algum meio de ter o dinheiro. Tem que ter algum meio de estar vestido. Tem que ter algum meio de comprar um material. Professor, mas aí eu não sou um cara que eu gasto muito, eu só compro o essencial. Aí existe o que a gente chama de obsolescência programada. Todos os nossos aparelhos são programados para ter fim. Exato. Eles vão dar pau depois da garantia. Fato. Se não derem pau, mas vão ser arrumados outros programas que vai fazer você, se quiser utilizar, obrigar. Eu vou usar, por exemplo, o celular. Se você quiser estar no meio da modernidade com o celular, você não vai estar com lanterninha. O lanterninha não vai ter WhatsApp, o lanterninha não vai ter foto, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter programas para baixar, não vai ter toda essa novidade em lanterninha. Se você quer estar nesse meio, você vai ter que ser obrigado a estar comprando sempre. Então perceba, são criadas necessidades falsas para a gente estar comprando. São criadas coisas que na verdade você não precisa. Você não precisa. Se você for parar para olhar o que de fato você precisa, muita coisa que a gente está fazendo, usando é supérfluo. Nós não precisamos de fato. E é isso que eles estão dizendo. Ou seja, a tecnologia havia sido desenvolvida com o objetivo de libertar o ser humano das forças naturais, por meio do domínio da natureza. Essa era a ideia. Só que, segundo a Horkheim, a dor na escola de Frankfurt, e a indústria cultural, teve o inverso, teve a situação contrária, na nossa atualidade. Essa intenção acaba sofrendo a distinção dialética, acaba se convertendo no seu contrário. Aquilo que tinha intenção de libertar o ser humano, acaba por escravizá-lo. Então perceba, a tecnologia tinha, segundo alguns filósofos e a galera que vinha da Idade Moderna, como meta principal nos ajudar, nos libertar das necessidades, das amarras, dos nossos limites da natureza. Ela tornou-se pelo contrário, agora ela é o nosso algoz, ela nos obriga, ela nos escraviza, ela nos condena a ser o que ela quer. Elas entre aspas, né? Porque tem todo um contexto, tem alguém que está por trás disso. Adorno e Horkheim argumentam que a tecnologia fabril obrigou as pessoas a trabalhar por mais tempo em condições deletérias, ou seja, ruins, insalubres e tal. Então, olha só, a tecnologia fabril, quando você desenvolve uma máquina para ela plantar, para ela colher, para ela quebrar, arrancar árvore, para ela fazer roupas, ela facilitou a necessidade, a obrigação do homem, enquanto ser, trabalhar na natureza preso para fazer aquilo. A máquina está fazendo, então beleza, libertou o homem, mas essa máquina é de quem? Sua.
se você for um dono de um meio de produção. Se não, não é sua. Então você tornou-se um escravo agora também. Então você é obrigado a trabalhar nas fábricas dentro dessa tecnologia para o benefício de alguém. Porque é a única forma. Ou você tem um meio de produção para fazer alguém gerar dinheiro para você, ou você tem só a única coisa como sua força de trabalho para gerar dinheiro para a sua própria subsistência. E não para o outro, só para você sobreviver. Como você não tem um meio de produção, você só tem a força de trabalho. As tecnologias são criticadas por sua capacidade de limitar, condicionar ou até mesmo escravizar o ser humano. Lembrando que essas tecnologias só fazem isso porque tem um grupo atrás que quer isso. Senão ela não age sozinha, não é assim. O filósofo, sociólogo e pesquisador da área da tecnologia, da informação, Pierre Levy, 1956, tece reflexões sobre a natureza e os limites da tecnologia, da informação. Ele diz o seguinte: fazendo diagnósticos e proposições um pouco diferentes das feitas pelos pensadores da Escola de Frankfurt. Os pensadores da Escola de Frankfurt, por exemplo, vão criticar a tecnologia digital agora. Ela vai dizer que a tecnologia digital tem toda a sua facilidade, tem toda a sua forma de melhoramento, mas ao mesmo tempo ela fez com que o ser humano, ela fez com que o trabalhador estivesse 24 horas preso ao seu patrão. Ele usa um termozinho lá que ele diz trabalhador e outro termozinho que eu não me recordo agora, mas é o mesmo que o patrão. Então ele vai dizer empregador, sou empregado e empregador, é o termo que ele usa. Você é o empregado e o outro é o empregador. Então ele diz que a tecnologia fez, de certa forma, você estar preso 24 horas ao empregador. O empregador tem acesso a você a hora que ele quer. Então a tecnologia fez com que você não tivesse mais nem o seu limite de dentro da sua casa. Agora você está a toda hora preso ao empregador. Já o Pierre Levy vai dizer que não é bem assim. Ele vai dizer o seguinte: as realidades virtuais compartilhadas devem ser consideradas como dispositivos de comunicação todos e todos. Ele vai dizer que não é bem assim, que você não está preso ao empregador, aquela coisa toda. Ele vai dizer que as realidades virtuais, pelo contrário, nos fazem estar mais juntos, nos fazem ter um contato maior. Ou seja, ela não é tão ruim como falava o Adorno e o Horkheimer. Ela vai dizer que é uma forma de todos estarem em comunicação, bem mais rápido, você falar, pessoas de fora, de outros países, de outros meios, estão se comunicando com você. Então, como eu falei para você, percebam que uma das falhas deles, eles estão pontuando o problema à tecnologia. Um diz que a tecnologia aprisiona, o outro diz que a tecnologia não aprisiona. Mas perceba que não é a tecnologia. A tecnologia, sim, ela serve para melhorar a nossa vida. Mas que sistema a gente está vivendo? O que é que está acontecendo? Então, será que é a tecnologia que está nos aprisionando ou que tem por trás dela? Quem tem o poder de utilizá-la que está nos aprisionando? Seria a tecnologia uma fonte de exclusão? E agora? A tecnologia chega para todo mundo? A tecnologia alcança todos? Ela vai alcançar todos? O que é que vocês acham? Segundo Levy, ela é uma fonte de exclusão. Olha o que é que ele fala. Qualquer avanço no sistema de comunicação acarreta necessariamente a exclusão. Então, todo meio de comunicação, todo sistema tecnológico vai acarretar exclusão. Segundo ele, isso é impossível não acontecer. E aí ele responde dizendo a seguinte coisa: as novas tecnologias são mais caras, logo apenas uma parte da população tem acesso imediato a elas. Então, é impossível, segundo Levy, nós termos uma nova forma, nós temos um novo sistema avançado de tecnologia e ele chegar para todos. Não vai chegar. Sim, ele exclui. Esse sistema não vai chegar de imediato para todos, porque eles são mais caros, são mais trabalhados, e a gente vê isso na realidade. Quando chega um celular novo, uma máquina nova, um computador novo, um carro novo, não é todo mundo que vai poder comprar de imediato. Lá para depois, se ele continuar sendo vendido e baratear, um outro grupo chega e pode até comprar. E vai ter um grupo que nunca vai poder comprar. Mas não vai chegar para todo mundo. Sim, é excludente, a tecnologia exclui. Quando essa tecnologia barateia e se democratiza, uma nova tecnologia mais cara surge. E assim por diante. Então, quando aquele carro lá, aquele celular lá que era moda, que agora eu posso comprar, porque ele barateou, já tinha dado lucro para quem tinha de dar, aí agora não tem mais o que vender, vamos vender mais barato, aí o cara que não podia comprar, aí agora já tem outro mais caro, que aquele grupo que comprou a primeira vez vai comprar também. E você que não pode não, já está atrasado ali, está no outro. Tentando agora chegar naquele topo que
provavelmente o outro já vai estar em outra tecnologia. E a sábia cultura? Levi vai dizer, não se pode dar ao mesmo tempo liberdade de informação e seleção de informações. Ou seja, a falta de credibilidade de algumas fontes faz parte dos riscos para manter a liberdade de informação. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, o Adorno e o Horkheimer, eles vão falar que a tecnologia ela tem que ser moldada, você não pode chegar e falar qualquer coisa, você tem que olhar o que você está falando, e por isso o princípio e o problema da tecnologia, e principalmente as mídias, as sociais, as virtuais. Então teria que ser moldado, você tem que olhar o que vai falar, o que vai passar, o que vai dizer. E aí ele meio que censura esse grupo. O Levi vai dizer que não pode, como é que você vai dar liberdade de informação e você vai selecionar o que vai falar? Então não é a liberdade. Então você está prendendo, está censurando. E o Levi vai dizer o seguinte, aí vai depender das credibilidades de quem está passando. Se é uma revista, ela vai ter que garantir o nome dela. Se é uma escola, ela vai ter que garantir o nome dela. Se é um jornal, ele vai ter que garantir o nome dele. E esse é o preço da liberdade, entre aspas. Então, quem passou a notícia tem que ter sua credibilidade. Se é um jornal de credibilidade e passou a notícia falsa, é problema do jornal, ele tem que arcar com isso. E não censurá-lo para ele não falar. É isso que o Levi está falando. Ele não pode prender a informação. E aí, como um pensador da atualidade, o Leandro Carnal fala, o problema da informação hoje é o mesmo que a solução. Então ele diz que a tecnologia e a informação é boa porque chega para todo mundo, e a tecnologia e a informação é ruim porque chega para todo mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que vai ter um grupo que vai pegar essa notícia e vai pegá-la de uma forma trabalhada, crítica, e vai questioná-la, vai olhar se realmente é fato, e vai ter um grupo que simplesmente vai aceitá-la. E aí, se ela for verdade, massa. Se for mentira, pronto. Está uma mentira divulgada. E é isso que o Levi está falando. O problema está em quem está recebendo a notícia e em quem está passando, e não censurá-la. Não há como manter a liberdade ao mesmo tempo em que se defende o controle de informações. Então, segundo esse grupo, segundo Levi, as informações não podem ser censuradas. Pelo contrário, você que tem que saber, você que tem que buscar, e o órgão que está passando é que tem que ter a responsabilidade de passar ela de uma forma real e mais próxima possível da realidade. Pronto, pessoal, com isso a gente fecha essa aula. Até a próxima. Vejam e respondam essa atividade. Eu vou mandar aquelas outras atividades que eu não mandei ainda das outras aulas, e a gente fecha tudo no pacote e no Meet a gente resolve tudo. Valeu, pessoal, até a próxima.